18h17, comigo aqui no estúdio, vereador e advogado, doutor Laércio Santos, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite a todo o seu público, satisfação mais uma vez estar aqui com você. Obrigado pela presença. Bom, o senhor é advogado, deve ter votado pela OAB hoje, como é que o senhor recebe esse resultado? De forma natural, né, Pedro? Qualquer colega que disputa e tem um nome referendado para disputar entre os pares e é eleito, tem capacidade para conduzir os interesses da entidade por mais 3 anos. Então, eu cumprimento aqui de público no seu programa o nosso colega Abner, que faça uma boa administração e que consiga conduzir institucionalmente a OAB, que é o que nós precisamos ao longo desses... Eu estou advogando há quase 30 anos e eu digo que nos últimos 20 anos a OAB ela vem perdendo o seu papel preponderante, principalmente aqui na nossa cidade, que é onde a gente convive no dia a dia. Então eu faço votos que ele consiga, a partir do próximo ano, restabelecer o rumo da nossa entidade, que é o que ela precisa. Brigar pela classe, lutar naqueles debates com o judiciário, que é importante para o dia a dia, as questões da população da cidade, o próprio atendimento da Defensoria Pública na cidade de Guarulhos, que está muito vergonhoso, uma agenda aí de quase 6 meses para a população ser atendida. Então, são diversas situações que envolvem os interesses da população, o interesse da classe dos advogados. Então, eu faço o voto que ele faça uma boa administração. Eu vou emendar, se o senhor me permite, da sociedade também, né? A sociedade espera que a OAB seja uma instituição cidadã, né? Com certeza. Então... E eu espero que o doutor Abner Vidal tenha a maturidade para unificar a categoria. Perfeito. Eu me lembro muito bem quando o doutor Fábio Souza ganhou a eleição, venceu a Vianney, né? Que era do grupo do Trevisan. A partir daquele momento a OAB ficou dividida. Até hoje. Então, Até hoje, eu me lembro disso. Até hoje, e nós somos colegas. Nós disputamos ali as ações judiciais no dia a dia, mas nós somos todos colegas e eu acho que a OAB precisa convergir para o interesse. E há muito tempo ela não converge e você falou muito bem, a OAB precisa ser mais uma cidadã guarulhense. Tá certo. Bom, vamos falar agora com o vereador Laércio Santos, sessão extraordinária cancelada, eleição da presidência tumultuou o clima. Tem previsão de sessão, vereador? O presidente disse que essa semana não tem clima para realizar a sessão. Concordo. Segundo ele, na própria segunda-feira estará definindo a próxima pauta. Acredito que devemos ter sessão para a próxima semana para enfrentar os projetos de relevância da cidade. Temos alguns projetos que o governo entende super importante. Nós temos as audiências públicas, Pedro, por ser realizada do orçamento. Ainda não foi realizada nenhuma audiência pública. E nós temos aí praticamente aí mais 2 semanas, um pouco mais de dias úteis, vamos assim falar, para a sessão na Câmara Municipal, porque de acordo com o trâmite da casa é até o dia 15. Depois ela seguiria no rito extraordinário de convocação, seja pelo presidente, pelos vereadores ou pelo próprio prefeito. Então eu faço voto que na semana que vem a gente tenha sessão para restabelecer a normalidade ao bem de todos. Bom. Aliás, o senhor falou em audiência pública, eu quero aqui lembrar que ontem à noite nós tivemos um momento muito desagradável e lamentável em Guarulhos. O vereador Edmilson Souza, seu colega e outros colegas vereadores, né, tentaram fazer uma audiência pública lá no estado da Ponte Grande com a população. Eu estava Chegaram lá. Ah, o senhor estava lá? Estava lá. Bom saber. Me falaram, chegaram lá, a GCM impediu num primeiro momento a entrada dos vereadores e da população e que teria sido ordem, segundo alguns guardas me contaram, teria sido ordem do secretário de Esportes, Ronaldo Fratello, ligado ao deputado xerife, que veio lá de Mariporã. Secretário, se em Mariporã funciona assim, em Guarulhos não. Nunca vi o povo e vereadores serem impedidos de entrar no ginásio público. Nunca vi. Ainda bem que o bom senso prevaleceu depois, vereador? Acabou ocorrendo algumas ligações para o secretário de governo americano, e acabou ele determinando a abertura, algo que nunca deveria ter sido fechado, né, Pedro? Um absurdo, às 18h30, o equipamento público totalmente fechado para que não se realizasse a reunião, a audiência pública que se pretendeu fazer e foi feita. Combinou-se que a audiência seria até às 21h, porque precisava fechar o equipamento, aí assim, definitivamente, como é a regra, e acabou por volta de 9h15, 21h15, tudo na normalidade, Pedro. Bom, mas a opinião pública se manifestou contra, né? Sim, 100%, Pedro.
100%, você não vê um morador daquela região que se posiciona esse projeto do prefeito de ceder a área daquela região ali para a Sabesp. Você não encontra. E quando o governo adota essa postura de uma simples reunião, uma simples audiência pública, ele quer criar obstáculo, Pedro, a gente fica muito mais desconfiado que aí tem coisa. A pressa também Foi o que eu falei ontem. O projeto chegou às 4 horas da tarde de quinta-feira, deliberou na sexta e já na terça-feira o governo pressionando o legislativo para que esse projeto fosse votado, não dando oportunidade de discussão, de que a gente entenda se realmente é necessário votar da forma que está, se nós temos que ceder a área a título gratuito para a Sabesp, qual é a contrapartida que a região e a cidade poderá ter. Bom, nada dessas respostas nós temos. Eu falei aqui que eu cobraria aluguel. Na pior das hipóteses, não pode ser de graça. Na pior das hipóteses. Eu acho que nós temos que estudar muito se não tem uma área melhor. Eu acho. Eu não acho plausível fazer ao lado de um estádio e ginásio. Não acho. Até porque a cidade já paga por isso, né, Pedro? A cidade já paga, que é a taxa de esgoto. Então, se a Sabesp, para dar essa contrapartida para a cidade, ela tem que ter o custo dela. Então, não pode receber os equipamentos gratuitamente. E outra, a Sabesp é uma empresa rica, com ações na Bolsa de Nova York. Não é uma empresa pobre, não. 18 e 24. E outra coisa, né, vereador Santos? O vereador que for daquela região e votar a favor é suicídio eleitoral. Sim, sim. Nós temos vários vereadores daquela região, né? Está tendo uma movimentação aí para convencer os pares que ainda estão indecisos para que se posicione, porque isso é algo muito sério e que pode afetar todos os moradores daquela região. Aliás, eu recebi um vídeo do ex-vereador, né? Ézio Balbino foi vereador, né? Ézio Balbino foi vereador e é presidente de partido, né? É do DC. Ele falando que tem 2 vereadores, Danilo Gomes e Rafael Acosta, que foram eleitos pela oposição, vamos lembrar disso, né? Verdade. Foram eleitos na coligação com a Fran Correia, do PSDB, hoje estão na base do governo e o Ézio Balbino citou em expulsão, falou em expulsão. A opinião pública é totalmente contra. Totalmente contra. Lá nós temos vereadores que são daquela região, Lauri, Paulo Roberto, há outros, o Lucas, né? O Lucas também. Dá certo. A Márcia já foi de lá, né, no passado. O que me entristece, vereador Santos, é que o quórum é muito baixo, né? 18 votos. 18 votos? Eu acho que é 23. Me falar que seria maioria simples, absoluta? Eu estou cedendo área pública. Então. Cedendo área dois pública. terços? É 2 terços. Me falaram 18 votos. Então seriam 23? Na minha visão, eu vou confirmar na lei orgânica, é quase certeza que são 23 votos. Eu vou arriscar aqui. Se for 2 terços, não passa. Se for maioria de 18 votos, passa. Passa. O prefeito tem 18 votos, mas 23 eu acho que ele não tem. Eu estou desafetando a área pública e estou cedendo a área. Está lá na lei orgânica, é 2 terços. 2 terços? 2 terços. Então acho que o vereador Edmilson Souza se enganou. Ele me falou 18. Eu até questionei, eu acho muito baixo esse quórum. Eu vou conferir o texto da lei orgânica agora. Se alguém puder nos explicar agora, eu acho que faz mais sentido, concordo com o senhor. Sim. Faz mais sentido 2 terços, que é um assunto sério. Pedro, quando foi para ceder os direitos do SAI para a Sabesp, tinha um dispositivo lá dentro da proposta e o prefeito não conseguia os 23 votos. Ele precisava de um outro voto, o meu voto, eu disse que não votava a favor. O que foi feito? Eles tiraram um dispositivo dentro daquela proposta que falava de cessão de um determinado equipamento da cidade, eu não lembro se era prédio, para passar com 18. Entendeu? Então, tem essa situação. Então, precisa verificar com bastante cuidado, mas eu tenho 90% de certeza que são 2 terços. Eu tomara que sim, porque eu tenho certeza que 18 votos o prefeito Guto tem, mas 23 eu acho que ele não consegue, hein? São 34. Perigoso. Não tem. 18 horas e 27 minutos. Vereador Sandro, eu vi o senhor questionando fios mortos nos postes de Guarulhos. Então, Pedro, entrou na sexta-feira passada, das diversas propostas de lei que o prefeito encaminhou, um trabalho feito pela SDU, encaminhou um texto de lei criando um mecanismo para fiscalizar a concessionária EDP e as demais empresas envolvidas, que nós chamamos de compartilhante. Na verdade, Pedro, ainda na gestão do ex-prefeito Sebastião Almeida, nós cobrávamos muito a questão da IDP e foi aprovada uma lei entre 2015 e 2016
Simplesmente, essa lei foi de autoria do Executivo, não de nenhum vereador. Na verdade, o que está faltando é pulso para cobrança. Cobrança com relação à IDP e, se for o caso, judicializar e tomar as medidas que cabem. Agora, uma nova proposta, a meu ver, é um pouco questionável, porque não faz nem referência à revogação da lei anterior. Então, nós iríamos ter duas leis para tratar do mesmo assunto na cidade. Será que eles ignoram? Eu não sei o que está acontecendo em certos setores da prefeitura que encaminham os projetos para a Câmara. Eu acho que não estão fazendo uma pesquisa se já tem lei anterior, Pedro. O banco de dados não se perdeu, não? Da Câmara, sim. Da Prefeitura, não. A Prefeitura tem lá no próprio site, lá na pesquisa de leis, você tem como pesquisar as leis, inclusive os projetos encaminhados para a Câmara. Então, eu acho que faltou um pouco de cuidado. Eu até sugeri, quando foi na última sexta-feira, que o governo analisasse essa questão e, se for o caso, encaminhasse um substitutivo adequando essa situação, porque nós não podemos simplesmente votar uma lei, Pedro, para ficar pendurada na parede e ela não ter eficácia no dia a dia da cidade. Eu me queixo muito, você aqui no seu programa se queixa, a EDP precisa ser tratada com mais serenidade e seriedade, porque nós temos aí muita questão, não só da fiação, Pedro, muitas árvores que precisam de uma ação conjunta da EDP e o governo parece que não dialoga de forma a encaminhar essa situação. Produção, volta à pergunta do Pimentel anterior, ele pergunta a opinião do vereador sobre, boa pergunta, sobre a liminar em relação que suspendeu a taxa do lixo. A pergunta do Antônio Pimentel, liminar obtida pelo corpo jurídico do deputado Nakashima, que foi assinada pelo PDT de Guarulhos. Já me manifestei nas minhas redes sociais, Pedro, eu faço votos e parabenizo aqui o PDT na pessoa do Armando Matos, e dizer que foi oportuno. Eu acho que acabou sendo uma vergonha para todos nós demais partidos, que também deveria ter tomado uma decisão nesse sentido, e buscar mostrar para o governo que quando ele quiser criar uma taxa, ele tem que criar uma taxa que tenha fundamento, e não você cobrar a taxa em cima de consumo de água. Até hoje, Pedro, eu estou pensando aqui, os donos dos Lava Rápido, quanto que vão pagar de taxa de lixo. Será que isso é justo? Vai ser proporcional àquele dono de supermercado, por exemplo? Não vai ser injusto. Não. Então, eu acho... Uma sorveteria. Não tem lógica. Então, eu acho que foi oportuno e está em tempo ainda do governo rever essa situação, né, Pedro? Demorou, ele tem condição de rever isso. Então, a minha posição foi a favor. O aplicativo da saúde, quando voltará a marcação de consultas, Eunice e Nicinha, esse aplicativo virou um aplica, hein, vereador? Ninguém consegue marcar nada. Tá difícil, né, Pedro? Absurdo, gastaram 6 milhões de reais. Tá difícil. Assim como, Pedro, eu estava vendo na questão antes de eu vir para o seu programa, a questão dos veículos, dos pátios. Eu fiz um requerimento e veio a resposta do governo, 13 empresas aí disputando, 13 empresas disputando a licitação, e o governo respondeu para mim que o pátio se encerrou em 2018, então nós estamos desde então sem pátio na cidade, e a resposta, eu achei até interessante, da secretaria, falou que eles não tiveram a capacidade de resolver até agora a questão dos pátios. Eu acho, Pedro, que o prefeito precisa chamar essa responsabilidade para si. Demorou. Independente dessa questão de briga jurídica, nós precisamos de uma atitude emergencial, Pedro. A minha mãe mora no bairro aqui da cidade, em frente à casa da minha mãe tem 3 veículos abandonados e você não sabe o que fazer. E nem o senhor consegue resolver. Não consigo resolver. Por quê? Porque nós não temos pátio. Então, isso é uma vergonha para quem administra a cidade. Você está 3 anos, as empresas estão brigando, judicializou, o Edmilson já falou contigo aqui a respeito disso, mas eu acho que enquanto não resolve isso, o prefeito nós não podemos, Pedro, ter descontinuidade dos serviços públicos. Não. E esse tipo de serviço, como ocorreu com o lixo até pouco tempo recente, precisa de um contrato emergencial enquanto não se define a licitação desse assunto. O que eu vou fazer? Eu vou provocar o Ministério Público, porque a gente reclama na Câmara Municipal, cobra do prefeito e não resolve, nós temos que cobrar do Ministério Público que cobre da Prefeitura um contrato emergencial, seja de 3 meses, seja de 6 meses, o que não pode ficar, Pedro, é do jeito que está. Vereador, eu tenho uma opinião. Esse assunto está enrolado porque é muito rentável. Eu sei. Há muitos interesses financeiros nesse assunto. Mas nós não podemos prejudicar a população. Vereador, a terceirização da saúde é uma boa, na sua opinião?
Não, Não, né? nunca foi, né, Pedro? Nunca foi, está comprovado. Comprovado. Pedro, aproveitar a oportunidade, Pedro, eu estou recebendo umas ligações de alguns servidores, né, na tarde de hoje. A Prefeitura, através de um decreto do prefeito, dia 16 desse mês, ele instituiu o recadastramento de todos os servidores públicos ligados ao IPREF. Me parece que o prefeito e quem está assessorando ele não está atento à Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? O governo contratou uma empresa que é de Recife, não é de São Paulo, é uma empresa particular, não é .gov, é .com, e todos os trabalhadores estão começando a ficar preocupados, e eles estão com razão, e eu acho que eles estão com razão, porque essa empresa vão ter acesso aos dados dos trabalhadores, e me preocupa, porque eu no dia a dia da advocacia, eu atendo cerca de 3 a 5 casos de fraude por semana, Pedro. Aumentou muito a quantidade de fraude com relação a empréstimos, cartão e tudo mais. E o que está preocupando, porque todos os servidores vão ter que encaminhar os seus documentos via e-mail para esta empresa, algo que o IPREF poderia estar fazendo aqui em Guarulhos. Deveria. A Secretaria de Gestão poderia. Eu, inclusive, sugiro ao sindicato que tem que tomar a frente desse assunto, que me parece que tem que tomar uma medida judicial, porque essa atitude do governo fere, sem dúvida nenhuma, a Lei Geral de Proteção de Dados. E os trabalhadores estão preocupados, porque a ameaça do governo nesse assunto qual que é? Quem não fizer o recadastramento vai ter o salário suspenso. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque o recadastramento é lá no IPREF, o salário quem paga é a prefeitura, o trabalhador ele só vai usufruir do IPREF se ficar afastado ou quando vier se aposentar. Eu acho que essa questão não foi bem enfrentada, estipulou um prazo de 20 dias, porque o governo parece que perdeu o prazo, se ele não cumprir este prazo aí tem alguns benefícios em termos de repasse de verba por parte do governo federal, que o governo municipal vai perder, e agora, para cumprir esse dever de casa, estabeleceu-se prazo de 20 dias. Eu acho que nós vamos ter um tumulto pela frente, e de antemão aqui no seu programa, eu acho que a gente precisa cobrar do governo, que eu acho que precisa rever essa situação do decreto, porque fere a lei de proteção de dados dos servidores. E a outro lado, vereador, algumas pessoas mais idosas ou que não têm facilidade com informática me procuraram dizendo o seguinte, que tem dificuldade em fazer esse recadastramento via internet. Vai ser complicado. E o senhor aponta bem, há uma fragilidade aí no sistema muito grande. Sim. Tem que mandar documentos. Eu não ficaria confortável, não. Eu sugiro aos trabalhadores, procure o judiciário, se unam, impetrem mandado de segurança por conta de estar sendo desrespeitada a Lei Geral de Proteção de Dados e o governo que busca outro mecanismo. Mas desta forma, suspender o salário eu acho que é um pouco arbitrário. Eu vou dar essa sugestão aos sindicatos de servidores. Entrar com a medida judicial em nome de todos. Não é? Isso. É melhor do que todo mundo entrar individualmente. Bom, 18h35, obrigado, vereador Laércio Santos. Se tiver algo a finalizar. Pedro, eu agradeço a oportunidade e sempre que convidado, estamos aqui para tratar da cidade. Eu vou pegar o senhor de surpresa. Me falar que o senhor estaria indo para o PDT ou Podemos, é verdade? Não, Pedro, é o seguinte, eu estou num partido novo que vai se confirmar aí pelos próximos 30, 40 dias e eu estou sendo assediado, partido A, partido B, e eu estou analisando se eu fico na nova agremiação e se eu sigo o caminho, porque a gente tem que ser bem dinâmico nas definições e a depender do caminho que esse novo partido for seguir, eu tenho que ver se agrada, se identifica com as minhas ideias ou não. Então, eu sim, conversei com o PDT, converso com outros partidos, porque você sabe que nesse prazo aí que for aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a gente tem 30 dias para decidir se fica ou se sai ou se segue em frente. Uma dúvida minha, o senhor mudando de partido, o seu suplente continua sendo lá do DEM? Sim, continua, mantém a origem. Tá certo. É verdade que o senhor encontrou recentemente o irmão do prefeito Guti num restaurante? Verdade, é verdade, Pedro. Aconteceu. Não foi um encontro dos mais simpáticos? Ô Pedro, é o seguinte, eu vou te contar o que aconteceu. Você é um homem bem informado. Sou. Eu estava no restaurante, eu e mais 3 colegas, né? E chegou o prefeito e um secretário, chegou o irmão do prefeito. O irmão do prefeito. E chegou o Bruno, o secretário da SDU. Tinha que ser o Bruno. O Bruno. O Bruno veio até a nossa mesa, cumprimentou os meus 3 colegas, cumprimentou a mim. O irmão do prefeito cumprimentou o primeiro, o segundo, o terceiro. O quarto era eu e não me cumprimentou. Não fiz questão. Esse é o Felipe. Continuo na minha.
Eu sou um agente político, naquela mesa lá, com toda a modéstia à parte, eu era a única pessoa ali como autoridade constituída da cidade, não que eu faça questão de nada Mas disso. é uma deselegância. Eu acho deselegante e principalmente quem almeja uma posição política na cidade. Eu já tive entrevero com gente do governo, com pessoas do governo, e nem por isso eu deixei de estender a mão ou cumprimentar essas pessoas e faço sempre. Como encontrei o prefeito esta semana e eu cumprimentei. Então, acho que a vida é dessa forma e se ele tem pretensões políticas, eu acho que ele precisa aprender um pouco. Obrigado, vereador Santos. Eu que agradeço, Pedro. Muito obrigado. 18h38, eu preciso falar mais do Bruno ainda. 18h38, tem mais novidade. Vamos ao intervalo, produção.